Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Ele é composto por 11 capítulos, estamos no capítulo 6, que trata da quinta lei moral, que é a lei de destruição. Hoje vamos para a questão 750, que está no subitem assassínio, ou seja, é um tipo de destruição, não é? Quando alguém tira a oportunidade reencarnatória de outra pessoa. Homicídio, vamos chamar assim, mais atual o termo, do que assassínio. Na questão 750, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? O parricídio é o filho assassinar o pai ou a mãe, ok? E o infanticídio é assassinar crianças, né? O nome já facilmente vemos. Infanticídio, o assassinato de crianças, seria os pais matarem as crianças, já que primeiro ele fala em parricídio, dos filhos matarem os pais matarem os filhos, o que é mais condenável? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. É mais grave um pai matar um filho ou um filho matar o pai? Oi, ninguém mata ninguém. É ok? Seria, Deus fica assim, não, ok? Não, não é, não. É tudo muito mal, não vamos fazer isso. O que é pior? É tudo pior. Igualzinho. Todo crime é um crime, dizem os espíritos superiores. 751 pergunta Allan Kardec como se explica que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação. Sim, existem povos que, se a criança nascer com algum patente, né? Com alguma limitação, com algum problema físico, são mortas, não vai adiante. Ainda hoje acontece isso. Então, como se explica que entre alguns povos, agora, vejamos bem, já avançados do ponto de vista intelectual, costume consagrado, eu acho que assim, talvez no tempo de 1857, não vamos esquecer que o mundo ainda tinha escravidão. As crianças eram vendidas como escravas. Crianças também sofriam violência por causa dessa condição. Ainda existe escravidão no mundo? Existe, mas o mundo já sabe, mesmo aqueles que ainda fazem isso, sabem o tamanho do erro que estão cometendo. No século, vamos dizer assim, aqui, no século XIX, quando foi escrito este livro, era um mundo que ainda tolerava certas coisas e tentava meio que justificar, claro, sem fundamento moral nenhum, mas estamos num mundo diferente com relação a isso, não é? Então, não vejo que um povo adiantado intelectualmente estaria ainda
promovendo o infanticídio como um costume consagrado pela legislação. Século XXI, não vejo isso. Se perceberem, por favor, coloquem nos comentários, porque eu não alcancei isso. Mas vejamos lá. Temporalmente, vamos ver que lá no século XIX poderia haver essa condição, ok? E os espíritos, então, respondem: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência também pode ser mau. Não vamos esquecer, não é? A escravidão nos mostra isso. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. E aí entramos num outro subitem que trata da crueldade. Então, as próximas questões, olha só, as próximas questões, Kardec fará sobre crueldade. 752 pergunta Allan Kardec: podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é um instinto de destruição no que tem de pior. Pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é. Então, não existe necessidade para o ser humano de ser cruel. Se ele o é, ele está abusando da destruição. É um abuso. Porque resulta sempre de uma natureza má. Então, nós temos as necessidades e as ações abusivas, ou seja, desnecessárias. A crueldade é totalmente desnecessária. Sendo assim, é um abuso em torno da destruição. A destruição, se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Temporária? Sim. Vamos progredir? Vamos superar isto? Mas fato é que um ato cruel resulta de uma natureza má do ser que praticou o ato. 753, pergunta Allan Kardec: por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? É interessante isso, né? Os povos primitivos vão fazer ações que consideramos cruéis, muitas vezes exatamente por não terem amadurecido o senso moral, não é? Ainda não terem conhecimento suficiente. Vejamos, primeiro, dentro da lei de progresso, desenvolve-se primeiro o lado intelectual, o progresso intelectual vem primeiro que o progresso moral. Ou seja, eu preciso aprender o que é o bem e o mal para poder discernir entre um e outro. Porque senão como é que eu vou fazer uma escolha bem pesada, bem refletida, se eu não conheço o suficiente para fazer essa escolha? Com discernimento baseado no bem. Como assim o bem? Eu não sei o que é bem e o que é mal. Né? Para mim, isso é bem. Peraí, mas não é mal. Então, me falta isso. Okay? É por isso que, na lei de progresso, primeiro vem o progresso intelectual, eu conheço o que é o bem e o mal, e depois vem o progresso moral. Então, por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Resposta dos espíritos superiores: nos povos primitivos, como os chamais, os espíritos superiores não estão chamando os povos primitivos de primitivos, isso é coisa de quem se acha muito adiantado. Até no século XXI nós já temos uma leitura bem melhor sobre isso. São outras culturas. Primitivo, na nossa visão, mas é uma visão enviesada, não é? É como se
apenas existisse um mundo a partir de nós. Nós estamos aqui em cima e o resto está tudo lá embaixo. Não é assim, estamos em posições diferentes, apenas isso. Por isso eles destacam muito bem isso. Nos povos primitivos, como os chamais, a matéria predomina sobre o espírito. Tranquilo. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Então, nós colocamos muito sentido moral ao que muitas vezes é vivido de forma mais simples, sem tantas reflexões filosóficas ou morais. Né? É isso, é aquilo, é aquilo. Simples assim. Então, de novo, não há juízo de valor. Estão ainda vivendo dentro dessa perspectiva. E, de novo, podemos entender melhor isso no século XIX. Onde que no século XXI, talvez, existem, sim, comunidades que nunca sentaram diante de um computador, sem dúvida nenhuma, ainda existem. E talvez ainda estejam ali envolvidas em conceitos e ideias um tanto atrasadas nas questões mais humanizadas da vida. Continuam os espíritos respondendo. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito, e aí seriam todos os do planeta Terra, vamos combinar, estão sob o domínio do espírito, de espíritos igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos, ou seja, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Os espíritos estão perto de nós, sejam bons ou não, e nós sofreremos a influência daqueles com os quais sintonizamos. Daí a importância de estarmos bem sintonizados, de buscarmos não nos irritarmos, de não ficarmos ressentidos, magoados, impacientes, porque tudo isso faz cair a nossa vibração. Às vezes pensamos que só estamos mal se estivermos sentindo muito ódio, querendo fazer maldades, mas é muito mais sutil do que isso. A nossa vibração, o desânimo, o medo, tudo isso faz a nossa vibração cair. E aí nos expomos a mentes que também estão nesse nível de pensamento. Começamos a trocar com essas mentes. Olha, vai ser difícil melhorar. Então precisamos, como Jesus diz, vigiar, orar, para não cair vibratoriamente. Porque senão nos expomos lá a esses contatos e ficamos tentados ao erro. Por quê? Porque ainda está em nós, somos imperfeitos, ainda, não é? Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos, ou seja, sintonia, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Ainda não chegaram esses povos, né? Ainda estamos, mas é lá no topo científico de gama tecnológica. Sim, igual, o ser humano ainda está assim igual. Ainda trocando figurinha com o espírito perturbado. Então, quer dizer, esse povo, interessante, né? Até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência, vamos dizer que já podemos ver em muitas comunidades o enfraquecimento dessa influência negativa, mas em outras tantas, principalmente, né, onde envolve interesse, poder, ganância, e aí ainda vamos ter que esperar mais tempo. Muito bem, queridos amigos, amanhã estaremos de volta para darmos início,
para darmos continuidade a esse subtema aqui da nossa lei de destruição. Até amanhã com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.